O jovem se ajoelhou ali mesmo, no meio da sala de reunião, com as mãos trêmulas e o rosto ainda marcados pelos espasmos que o acompanhavam há anos. Os irmãos ao redor se aproximaram, uns de joelhos, outros com as mãos postas, todos em silêncio, esperando a direção do Espírito. O irmão que presidia a reunião, um homem de barba branca e voz firme, mas cheia de ternura, colocou a mão sobre a cabeça do rapaz e começou a orar não com palavras ensaiadas, mas com um clamor que vinha do fundo da alma. Ó Senhor, Tu que conheces todas as coisas, que vês a aflição deste teu servo, que sabes das noites em que ele chorou sozinho, sem entender por que seu corpo se rebelava contra ele, olha agora com misericórdia. Não é pela nossa justiça que pedimos, mas pelo teu amor que nunca falha. Se é da tua vontade, libera este irmão, para que o teu nome seja glorificado. E então, como um sopro suave mas poderoso, algo mudou naqueles instantes. O jovem sentiu primeiro um calor no peito, como se uma mão invisível o envolvesse, e depois, aos poucos, os músculos do rosto, que antes se contraíam sem controle, começaram a relaxar. Os espasmos que antes o faziam tremer a cada poucos minutos cessaram. Ele abriu os olhos, assustado, e tocou o próprio rosto com as mãos, como se quisesse confirmar se aquilo era real. Os irmãos que observavam em oração começaram a chorar, uns abençoando a Deus em voz alta, outros apenas balbuciando palavras de gratidão. Glória a Deus! Aleluia! Ecoou pela sala, não como um grito vazio, mas como um suspiro de alívio de quem havia visto o impossível se tornar real. O rapaz, ainda de joelhos, tentou falar, mas as palavras não saíam. Então um irmão mais velho, que o conhecia desde criança, se aproximou e o abraçou forte, dizendo: Meu filho, o Senhor te ouviu. Não precisas dizer nada agora, só agradece. E ele agradeceu não com palavras bonitas, mas com lágrimas que caíam sem parar, molhando o chão onde antes ele havia se prostrado em desespero. Depois, quando conseguiu se levantar, foi até o centro da sala e com voz trêmula começou a contar como tudo havia começado. Há 3 anos, ele era um jovem cheio de sonhos. Trabalhava numa oficina mecânica, gostava de cantar nos cultos e ajudava os mais velhos a carregar as cadeiras nos dias de reunião. Mas então, sem aviso, seu rosto começou a tremer. Primeiro eram pequenos espasmos, quase imperceptíveis, que ele conseguia disfarçar, mas com o tempo piorou. Os médicos deram nomes difíceis, falavam em remédios caros, em cirurgias que não garantiam nada. Ele orava, os irmãos oravam, mas a cura não vinha. Até que uma noite, depois de mais uma crise forte, ele se trancou no quarto e chorou como nunca. Senhor, por que? Será que eu fiz algo errado? Será que tu não me ouves mais? Naquele momento de angústia, uma paz estranha encheu seu coração, como se uma voz sussurrasse: Confia, eu estou contigo. E ele confiou. Continuou indo às reuniões, mesmo quando as pessoas olhavam com pena. Continuou lendo a Bíblia, mesmo quando as palavras pareciam secas. Continuou orando, mesmo quando parecia que o céu estava de bronze. Até que naquela noite, quando o irmão na presidência leu o Salmo 34, muitos são os males do justo, mas o Senhor o livra de todos, algo dentro dele disse: Hoje é o dia. E foi. Depois do testemunho, muitos irmãos se aproximaram para abençoá-lo. Uma irmã idosa que sempre trazia um lenço bordado na bolsa tirou e enxugou as lágrimas do rosto do jovem, dizendo: Filho, eu também já passei por provas que pensei que não ia aguentar. Mas Deus nunca falha. Ele só quer que a gente aprenda a depender só dele. Outro irmão que havia perdido a visão de um olho anos antes, abraçou e disse: Às vezes a gente acha que a cura é só do corpo, mas Deus cura a alma primeiro. Ele te deu paciência, te ensinou a orar de verdade. Isso ninguém tira de você. E assim, entre abraços e palavras de encorajamento, o jovem entendeu que aquele milagre não era só para ele. Era para todos ali. Para o irmão que estava desanimado porque a esposa estava doente. Para a irmã que chorava em silêncio pela filha que se afastou. Para o casal que há anos pedia um filho. Cada um ali viu, naqueles instantes, que Deus não havia se esquecido deles. Que ele ainda operava. Que ainda respondia à fé simples de seu povo. Nos dias que seguiram, a notícia se espalhou. Irmãos de outras congregações vieram visitar, só para ver com seus próprios olhos e ouvir o testemunho. Alguns incrédulos perguntavam: Mas como você sabe que foi Deus? Podia ser coincidência. E ele respondia, sempre com calma: Eu sei porque eu sentia meu rosto doer, eu via no espelho as contrações, eu vivia isso todos os dias. E na hora que os irmãos oraram, senti algo sair de mim. Não foi coincidência. Foi Jesus. O médico, que era irmão na fé, examinou e confirmou: os espasmos haviam cessado por completo. Não havia explicação médica. Isso só pode ser coisa de Deus, disse ele balançando a cabeça, admirado.
O jovem então começou a frequentar as reuniões com um novo propósito: levar outros doentes para serem orados. Não como quem promete cura, mas como quem testifica: Deus pode. Se foi comigo, pode ser com você. Uma noite, meses depois, ele estava numa reunião de oração quando uma irmã se levantou e pediu oração pelo marido, que estava paralítico havia anos. O jovem sentiu o coração apertar. Lembrou-se de si mesmo, dos dias em que achava que nunca seria livre. Então se aproximou dela e disse: Irmã, eu também já estive no lugar do seu marido. Não sei se Deus vai curá-lo agora, mas sei que ele ouve. Vamos orar? E oraram. Não com palavras bonitas, mas com fé. Não com pressa, mas com perseverança. E embora a cura daquele irmão ainda não tivesse chegado, algo mudou naqueles corações, a certeza de que Deus estava ali mesmo no silêncio. Porque a fé não é só para os momentos de milagre visível. É para cada manhã em que acordamos e agradecemos por mais um dia. É para cada refeição que compartilhamos com os irmãos, lembrando que tudo vem das mãos do Pai. É para cada vez que abrimos a Bíblia e sentimos sua voz falando conosco. É para cada lágrima enxugada, cada mão estendida, cada obrigado, Senhor, sussurrado no fim do dia. E assim, a história daquele jovem se tornou mais uma prova de que Deus não muda, que Ele ainda fala, que ainda cura, que ainda salva. Não porque mereçamos, mas porque Ele é bom. E enquanto houver irmãos reunidos em seu nome, enquanto houver corações que clamam com sinceridade, Ele continuará operando. Não do jeito que a gente quer, nem sempre no tempo que a gente espera, mas do jeito que Ele sabe ser melhor. Porque no fim, a maior cura não é a do corpo, mas a da alma. E a maior vitória não é sair das provas, mas sair delas mais perto dele. Bendito seja o Senhor, que diariamente nos carrega de benefícios, o Deus da nossa salvação. Salmo 68, 19, e isso nenhum médico, nenhuma ciência, nenhuma dúvida pode tirar, porque é selado não com tinta, mas com o sangue de Cristo. Não com palavras, mas com uma vida transformada. E isso, só Deus faz.